primeiro gol no Maracanã foi marcado por Didi, em 17 de junho de 1950. Faltava uma semana para o início da Copa do Mundo. O jogo inaugural, amistoso entre a seleção do Rio e São Paulo, com vitória paulista por 3-2, teve portões liberados e lotação total. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Didi tabelou com Silas, seu companheiro no Fluminense, e mandou para a rede um gol de curvazinha, como se leu nos jornais do dia seguinte. Mais tarde, a bola de efeito que desconcertara o goleiro, marca registrada do elegante meio-campista, tornou-se conhecida por folha seca. O estádio balançou com a explosão de 200 mil pessoas. Isso ainda vem abaixo, pensou Didi, que não jogou a Copa de 50, mas seria bicampeão do mundo em 58 e 62. O estádio continuaria a balançar por décadas, mas não veio abaixo. O Brasil podia bater no peito, cheio de orgulho, por dispor do maior estádio do mundo. Já não é assim, porque mudaram as regras. As condições de segurança e conforto para o espectador, hoje exigidas, eram inimagináveis quando foi projetado. A pedra fundamental do Estádio Municipal do Maracanã foi lançada em janeiro de 1948. O nome Mário Filho é dos anos 60, depois da morte do cronista esportivo. 2 anos depois, ainda estavam em obras, mas foi considerado em condições de receber a final da Copa. Com a derrota no jogo contra o Uruguai, o entusiasmo com a construção esvaneceu e o estádio só ficou realmente pronto em 1965. Na inauguração, havia muita poeira e áreas sem acabamento. Os torcedores encontraram andaimes nas arquibancadas, em tudo, e muito barro por toda parte. A tinta azul das cadeiras manchava a roupa dos espectadores em um tempo que muita gente comparecia aos jogos de terno e gravata. A torcida pouco ligou para esses detalhes. A combinação Maracanã-Copa do Mundo soava então como se fora a concretização, enfim, das promessas do gigante pela própria natureza. E agora o Maracanã é também cartão de visita da cidade, tão válido quanto o pão de açúcar ou o corcovado. E é obra do homem, privilégio de nossa geração, mas motivo de júbilo para todos os patrícios de todas as épocas. No fundo, uma prova da capacidade realizadora do brasileiro. O estádio inaugura uma nova era no futebol deste país. Entusiasmou-se Mário Filho em sua coluna no Jornal dos Esportes. Irmão de Nelson Rodrigues, Mário Filho foi ardente defensor da construção do estádio. E ele o queria ali, ao lado do Rio Maracanã. A partir de 1947, seus artigos forneciam farta munição para o que foi conhecido como a Batalha do Estádio. O combate, na forma de debate inflamado, era travado na Câmara de Vereadores. O futuro governador Carlos Lacerda, então vereador, queria erguer o estádio municipal na restinga de Jacarepaguá. Argumentava que assim se levaria desenvolvimento e lazer para um canto remoto do então Distrito Federal. Seu maior opositor, o compositor e locutor esportivo Ari Barroso, vereador pela mesma UDN de Lacerda, defendia a construção no terreno do antigo Derby Clube. Com 200 mil metros, ele estava praticamente abandonado no Maracanã, desde a fusão do Derby com o Jockey Clube nos anos de 1930. Pesava contra Jacarepaguá a necessidade da construção de um ramal ferroviário para facilitar o acesso e os focos de malária que existiam por lá. O Jornal dos Esportes fez algo incomum à época. Encomendou ao Ibope uma pesquisa de opinião pública. Foram ouvidas 1.000 pessoas, entre a população em geral e torcedores. 79,2% dos entrevistados foram favoráveis à construção do estádio. Destes, 88% preferiam que ele estivesse localizado no Maracanã, mais perto do centro.
A prefeitura finalmente decidiu pelo terreno do derby. Na negociação, que acentuou as divergências entre os vereadores, Ari Barroso obteve do prefeito Mendes de Moraes a garantia da construção de 5 pequenos estádios nos subúrbios, o que nunca aconteceu. A construção do estádio do Maracanã custou 350 milhões de cruzeiros. Em valores atualizados, em junho de 2013, não chega a 300 milhões de reais. Custou 3 vezes mais a reforma para deixá-lo em condição de receber jogos da Copa de 2014, estimada em mais de 1 bilhão de reais. Com uma área construída de 130 mil metros quadrados, o gigante do derby, seu apelido durante as obras, ocupou direta ou indiretamente 10 mil operários em sua construção. A quantidade de cimento consumida seria suficiente para erguer 2 morros do tamanho do Pão de Açúcar. A forma elíptica, com 317 metros no eixo maior e 279 no menor, e um perímetro de 945 metros, e a marquise interna, sem pilastras, o que permitia uma visão desobstruída ao espectador, eram o que havia de mais moderno e arrojado para um estádio dos anos de 1940. A capacidade declarada do Maracanã era de 155.250 espectadores, com 93 mil sentados e 32 mil nas gerais, e os restantes distribuídos por cadeiras cativas, camarotes e tribunas de honra. O estádio, formado para a Copa de 2014, só acomoda 78.639 pessoas. Apesar de superar a capacidade oficial do estádio, pode-se acreditar na estimativa de 200 mil torcedores na inauguração e também na final da Copa de 50. A soma inclui os inevitáveis não pagantes e toda sorte de penetras. O recorde oficial de público foi atingido em jogo contra o Paraguai, no qual o Brasil carimbou o passaporte para a Copa de 1970. 183.342 pagantes. O pesquisador Ivan Soter, da Enciclopédia da Seleção, dá o recorde para o outro Brasil e Paraguai, em 1954, com 195.514 espectadores. Muita gente em qualquer um dos jogos. Não há divergência sobre a identidade do maior artilheiro da história do Maraca, Zico, com 333 gols em 435 partidas. Pelé jogou no estádio pela primeira vez em 1957 contra o Flamengo. O Santos perdeu de 4-0. O garoto prodígio, então com 17 anos, não jogou nada. Mais tarde ele confessou a um cronista esportivo: aquele gigante de concreto me assustou. Mas jogo a jogo, fomos nos identificando e nos tornamos um casal que viveu feliz para sempre. E que casal! Em 1961, num jogo contra o Fluminense, ele recebeu um passe de Mengalvio, driblou 6 adversários e tocou por cobertura para dentro do gol. Numa reação surpreendente, a torcida do Fluminense aplaudiu. O gol até mereceu uma placa comemorativa no hall do estádio. Em 1969, foi no Maracanã que Pelé alcançou, em jogo contra o Vasco, a fantástica soma de 2.284 gols de sua carreira profissional. É de Pelé, por sinal, a melhor síntese do significado emocional do estádio carioca. Maracanã é Maracanã. Uma vitória ali vale por 2 em qualquer outro estádio do mundo.